amigos do canal Detetives Vascaínos, tudo bom? Prazer estar me dirigindo a você novamente. Está entrando no ar mais um boletim informativo e o primeiro da semana, né? A semana que já começa, né, com ingressos esgotados para a próxima partida do Vasco diante do São Paulo em São Januário no próximo sábado. Um choque de gigantes e a torcida do Vasco segue fazendo a sua parte, pois entende que o time deu uma derrapada ontem, mas tem equipe para se recuperar, buscaram algo mais na competição. E aqui a gente vai trazer detalhes desse jogão, ouvir o que o Ramon Dias tem a nos dizer sobre essa derrapada, saber se o São Paulo vai usar o jogo contra o Vasco para fazer testes ou vem com força total e repercutir aí a tabela do Vasco que não permite mais oscilação. Os 4 jogos serão de suma importância para a equipe encaminhar aí a permanência na Série A. Antes de mais nada, um convite a você, aquele like nesse trabalho aí embaixo, compartilhe o conteúdo do amigo aqui e venha se juntar a nós nesta plataforma. Bom, galera, então vamos começar esse boletim de hoje falando aí desse dia seguinte do Vasco, após aquela derrota de 4 ontem diante do Santos. Muitos torcedores preocupados, né? Já que contra o América Mineiro o time jogou mal e venceu nos acréscimos, e contra o Santos, que também não faz um bom campeonato, a equipe foi goleada. Não teve aquela postura como teve diante de um Fluminense e Curitiba, né? A postura dos dois tempos jogando bem, né? Bom, o que eu posso dizer é que no clube há um entendimento de que o time ainda está no caminho certo. A derrota, da forma que foi, claro, é tratada como algo à parte e que nem sempre vai ser possível ganhar, né? Lógico que pontuar fora é de vital importância, mas oscilações vão fazer parte desse caminho, não só do Vasco, como também dos demais concorrentes. A preocupação fica mais evidente, pois a posição do Vasco não permite muitas oscilações, como eu vinha falando antes. É corda esticada o tempo todo e briga jogo após jogo. De qualquer forma, isso não significa, né, que vai ser passada alguma mão na cabeça dos jogadores. Muito pelo contrário. Serão cobrados pelo mau rendimento e a equipe deve passar, sim, por ajustes. O próprio Ramon Dias ontem, após o jogo, deixou claro essa situação. E foi mais além. A luta contra o rebaixamento, segundo ele, será até o final. Vamos ouvir então o Ramon, que deu as suas explicações e, ao mesmo tempo, se direcionou à torcida do Vasco com um recado. Confira aí. Yo me siento orgulloso del equipo, del grupo, de todo lo que estamos haciendo, porque los últimos 4 partidos ganamos 3 y perdimos 1. Y en ningún lado dijimos que nosotros íbamos a ganar todos los partidos que jugábamos. Esto es una lucha constante hasta el final. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando hasta el final. Queda mucho tiempo, pero sí vamos a tener que corregir algunos errores que cometimos, que no lo tenemos que cometer. Pero vamos a seguir compitiendo, no estamos derrotados, al contrario. Estamos orgullosos del equipo, de la gente que nos acompaña y vamos a seguir peleando. Tenemos las puertas tan abiertas para seguir peleando. Tenemos mucho coraje, muchas ganas de seguir, mucho entusiasmo. La gente nos acompaña, vamos a jugar de local en nuestra cancha. Así que vamos a seguir peleando. Esto recién empieza. No hay que desanimarse porque una derrota no puede borrar todo lo bien que hicimos. Porque cuando llegamos estábamos últimos. Ya estaba casi descendido. Y ahora estamos peleando y seguimos siendo... Nadie dijo que ya estábamos salvos. No, al contrario, hay que seguir peleando. Pero estoy muy orgulloso de los jugadores, del club, de todo. Así que seguramente vamos a pelear hasta el final. É isso, é como o Dom Ramon disse, né? Vamos seguir peleando até o final. Ou seja, o Vasco vai seguir lutando e brigando até o fim pela sua permanência na Série A. E para essa partida contra o São Paulo, o Ramon vai ter problemas, né? Além de juntar os cacos da derrota passada e corrigir os muitos erros que a equipe deixou transparecer em campo, o técnico já tem desfalques certos para esse compromisso. O chileno Gary Medel, por exemplo, foi expulso, né? Depois daquela confusão toda aprontada por conta do Soteldo e não poderá atuar. Em seu lugar, provavelmente, o Maicon, né, vai pegar a sua vaga. E hoje à tarde, mais um jogador poderá virar desfalque para essa partida. Eu digo poderá, pois o Vasco pretende recorrer da punição e tentar aí um efeito suspensivo. Trata-se do volante Jair.
O Jair não é o titular, né? Mas sempre vem sendo utilizado pelo Ramon aí nos decorrer dos jogos, principalmente nesses últimos jogos. Ele pegou 4 jogos de suspensão pela expulsão contra o Bahia, pode acertar aquela cotovelada no Luciano Juba. Ele já cumpriu um e teria que ficar fora de mais 3 partidas, né? Vamos aguardar aí a posição do jurídico do Vasco, que promete recorrer. E além desses desfalques, há expectativa também pela recuperação do Rossi, que teve aí diagnosticada uma lesão na coxa e teve que ficar de fora contra o Santos. O jogador segue em tratamento intensivo e vamos aguardar aí para ver se durante a semana fica à disposição do Ramon, porque também tem essa questão do lado físico, né? Ainda mais o Rossi, que é um velocista, e o Vasco precisa desse garçom aí, né? Caso não possa jogar, o Peck segue como titular. E é provável que o Ramon também faça mais alguma mudança, principalmente no meio ali, né? O Payet ainda não está 100%. Ficou de fora, né, de iniciar contra o Santos e agora é esperado que ele possa entrar desde o início contra o São Paulo. Apesar que o Marlon Gomes está na disputa, assim como outros nomes que o Ramon deve testar aí, né, durante a semana. E por falar em São Paulo, muito se fala aí que o tricolor paulista, por conta da final desgastante que teve contra o Flamengo, né, onde foi campeão da Copa do Brasil, e pela sequência de jogos, poderia poupar aí alguns jogadores contra o Vasco, né, e que o técnico Dorival Júnior poderia inclusive fazer alguns testes, né, já avisando aí a temporada de 2024, já visto o time já estar classificado de forma antecipada para a Libertadores. Porém, meus amigos, essa especulação por hora não procede. O Dorival Júnior, após o jogo contra o Corinthians, onde o seu time venceu por 2-1, tratou de rechaçar essa possibilidade e afirmou que, por enquanto, o São Paulo joga o que tem de melhor. Veja aí. Não, ainda nós não temos essa tranquilidade, não. Nós queremos uma posição melhor do que nós estamos nesse momento. Esses 6 pontos foram importantes, mas também já ficaram para trás. Isso aí é apenas uma pequena recuperação de tudo que nós deixamos aí ao longo dos jogos. O que nós temos que ter consciência é que o campeonato ainda se mostra muito difícil. Todo cuidado é pouco e nós não podemos bobear em sentido nenhum. Por isso que nós vamos procurar estarmos aí sempre com a melhor formação possível em busca de grandes resultados. Lembrando que o São Paulo não vai poder contar com 3 jogadores importantes do esquema do Dorival, né? O lateral Rafinha, o zagueiro Beraldo e o atacante Calheri. Todos suspensos pelo 3º cartão amarelo. De qualquer forma, né? Independente do time que o adversário colocar em campo, o Vasco tem que prevalecer o seu mando de campo, fazer aí o seu dever de casa, os seus 3 pontos. Todos no clube entendem que esses 4 jogos aqui no Rio, contra São Paulo, Fortaleza, Flamengo e Internacional, podem encaminhar bem aí a permanência do time na Série A, né, para o ano que vem. O Vasco hoje tem 26 pontos. Caso vença aí todos esses jogos, chegaria a 38, ou seja, ficaria muito próximo aí do número mágico, que é em torno de 45 pontos. Então, por isso, não pode vacilar. Lógico que também tem o clássico contra o Flamengo, que acaba não entrando muito nessa conta do fator casa, né? Mas o time pode perfeitamente vencer e vai jogar aqui, né? Apoiado também pela sua torcida. A derrota de ontem, ao meu ver, foi motivada por uma série de fatores, né? Óbvio que o Vasco não manteve a sua regularidade, né? Mas vinha bem o jogo, até ser surpreendido, né, pela aquela marcação do pênalti, que foi bem duvidoso, né? E mesmo assim conseguiu chegar ao empate, né? Mas aquele apagão ali nos minutos finais do primeiro tempo praticamente selou a derrota com os maltinos. O time nada criou no segundo tempo, mesmo o Ramon colocando aquelas peças ofensivas em campo. E depois daquela briga lá toda lá com o Soteldo, acabou não mantendo mais um nível de concentração. O emocional foi por água abaixo. E outros fatores também, né, contribuem, né, uma certa dose de euforia do grupo, né, por conta dos últimos resultados, fator casa, torcida, enfim. Acho que agora tem que esquecer, botar a cabeça no lugar, né, focar e pensar apenas nos 3 pontos. Não tem outro resultado, galera. Perder pontos em casa hoje para time que ainda tá lá embaixo é suicídio, né? Bom, meus amigos, mas é isso. Eu agora gostaria de ouvir vocês. Quais as suas expectativas para esse duelo contra o São Paulo aí, que vai ter casa cheia em São Januário? Tá acreditando aí numa grande vitória do Vasco? Tá preocupado com alguma coisa? Comente aí e participe, eu quero ouvir você. Bom, tô indo, galera, colocando um ponto final nesse boletim de hoje. Em breve, tô de volta com muito mais notícias do Vascão.
Um grande abraço e até lá!